Nosso café com Tarcísio Barreto e o nosso assunto de hoje é hormônios. Por que os hormônios são tão importantes? E por que a gente tinha essa dificuldade de entender que os hormônios são importantes para a saúde dos nossos animais e dos nossos seres humanos? Então, o assunto relevante sobre hormônio, precisamos enriquecer esse conteúdo, essa pauta, porque essa substância, ela dá vida. Essa substância, ela promove no organismo dos animais e dos seres humanos um lapso entre o que é organizado e o que é desorganizado. O hormônio, ele organiza tudo que é desorganizado. Então, é possível viver sem hormônios? É possível. Só que você consegue entender que um corpo sem hormônios, ele está desorganizado. E aí você vê que dá para viver? Não, dá para sobreviver. Então a diferença de viver é diferente de sobreviver. Esse entendimento é tão legal de a gente começar a criar esse sentimento de, peraí, eu quero uma sobrevida para o meu animal, ou eu quero uma vida plena, sem remédios e sem doenças. Então tem que saber o que quer. Se vocês querem animais que não adoeçam, animais que estão plenamente livre de qualquer patógeno, de qualquer micro-organismo, mesmo que tenha acesso àquele micro-organismo, mas que vocês não fiquem tão preocupados, até porque se você tem um corpo perfeito, eu sou vacinado contra a gripe, e você diz que não pode adoecer, você está completamente errado. Se você toma a vacina da gripe, você pode sim pegar uma gripe. Só que é uma gripe mais leve. Se você tem um corpo imunizado, mas eu não tomei vacina da gripe, mas eu já tive várias gripes, eu tenho uma atividade física em dia, eu tenho uma alimentação em dia, meus hormônios são modulados, você pode dizer com a maior certeza do mundo que você é imunizado e que você está completamente protegido, blindado contra esse tipo de situação viral. Entender virologia, entender hormônios, é você ficar pensando, peraí, se você tem um corpo organizado, hormonalmente falando, né, entendendo que a dificuldade do passado era toda hora mostrando que o hormônio faz mal para a saúde. É o contrário, o hormônio, ele traz sempre ele tem várias funções, mas ele traz sempre um organismo equilibrado e blindado. O hormônio, ele blinda o corpo. O hormônio, ele hidrata o corpo. Eu venho falando sempre aqui. Quando você tem aquela necessidade de tentar entender o que é hormônio, que substância é essa? Ele vem de onde? Né? Poxa, os hormônios, ele pode vir de colesterol? Pode. Ele pode vir de substâncias de outras proteínas? Podem. Não, então, vocês têm vários hormônios que têm uma ligação direta com os aminoácidos, que se chama de hormônios peptídeos, e tem os hormônios chamados de esteroides. Esses hormônios esteroidais, eles têm, lógico, uma diferença de função, ele tem várias funções muito importantes, né? Quando se fala de testosterona, estradiol, quando se fala de cortisol, progesterona, né? Mineralocorticoides, estriona, estrol, todos esses hormônios, até a vitamina D, tem uma derivação do colesterol. Eles são precursores, então o colesterol é precursor dos hormônios esteroidais. E os outros hormônios que não são precursores do colesterol? Quem são esses hormônios? Né? Tem hormônio da tireoide, né? Você tem hormônios, a gente chama de peptídeos, né? Que são hormônios, a peptina é um. Então são vários pequenos hormônios que têm grandes funções. Eles são pequenininhos, e eles são menores e são em menor quantidade no corpo, em qualidade e em quantidade. Menores em qualidade, comparado com os esteroidais, que são os derivados, né, os precursores do colesterol, mas são hormônios que têm muitas funções no corpo. Ontem eu atendi, ontem foi domingo, eu fui até um local chamado Canguaretama, que é próximo à Barra do Cunhaú, aqui no Rio Grande do Norte, uma praia que está aqui a 80 quilômetros de Natal. E eu fui através de um apelo, né, de uma protetora que, poxa, tinha um jumento com a perna quebrada, esse jumento era muito bravo,
muito arisco, mordia todo mundo, queria dar coice em todo mundo. E aí ela, nesse cenário de tentar ajudar esse animal, ela castrou o animal. Nesse momento em que ela castrou o animal, ela achando que ia reduzir a ansiedade, achando que ia reduzir a agressividade, não aconteceu nada disso. Então, castrou o animal com essa ideia de minimizar aquela agressividade, aquela ansiedade que aquele animal tinha, né, na época, e tem até hoje, porque não mudou nada. O animal foi castrado, continuou bravo, e agora sem os hormônios, sem o testículo, que produz 80% de todo o hormônio, de toda a testosterona do corpo. Então, eu sempre olho para a testosterona como uma grande substância. No passado, eu tinha medo da testosterona. No passado, eu achava que essa substância traria hipertrofia muscular. Eu achava que essa substância ia trazer câncer. Eu achava que essa substância ia trazer retenção de líquido, né? Ficar inchado e tal. Mas era o que a indústria conseguiu implantar na mente de todo médico. Todo médico humano e todo médico veterinário. A gente tinha um certo repulsa frente à testosterona que era oferecida pelo mercado farmacêutico. Mas a gente começou a estudar a biotecnologia e começou a ver o que a indústria fez. Ela pegou a testosterona, que a gente chama de idêntica, bioidêntica, que é produzida pelo corpo, e aí ela fez o quê? Como ela quer produzir, ela quer vender, ela precisou patentear. Então toda grande indústria tenta sempre patentear o que produz, para ter aquela segurança de que vai vender aquilo de forma isolada. Só eu construí, eu produzi um hormônio que não existia no corpo e agora eu vou patentear para poder vender aquele produto. Por você um produtor único, um produtor que tenha um único produto e vou ganhar muito dinheiro com isso. Aí ela fez o quê? Ela modificou a molécula, ela transformou uma cetona em um éster. Quando ela fez essa transformação, ela fez inclusive vários trabalhos científicos. Então, cuidado com trabalhos científicos que a indústria produz. Cuidado. Por quê? Porque como todo trabalho, você tem que olhar para o outro lado. Quem produziu esse trabalho? Todo grande trabalho, ele tem sempre um jogo de interesse. Todo grande trabalho. Raramente você não vai pegar um profissional que não vai colocar o que acredita naquele trabalho. Ou vai direcionar aquele trabalho para o que ele acredita. É normal isso. Então, se a indústria acredita que o que ela fez é correto, ela vai defender exatamente isso. Essa linha de construção de que os hormônios, chamado de esteroides, ou chamado de anabolizantes, eles faziam bem, eles poderiam ser usados e você ganhar hipertrofia. Então fizemos uma associação com a testosterona, achando que a testosterona poderia causar tantos transtornos, até porque na bula onde é vendido essa substância, realmente você tem tudo descrito. O que está descrito na bula? Está descrito que a testosterona vendida na forma de éster, anabolizante, ela causa câncer, está na bula, causa hipertensão, causa supressão do eixo gonadal, você diminui a sua produção própria da sua testosterona, você aumenta a chance de reter líquido, você fica mais inchado, você promove hipertrofia muscular. Então, tudo que a bula do anabolizante está falando está certo. Só que a gente está falando aqui, pessoal, em vida longa. Eu quero viver muito, mas também quero que o meu cachorro viva muito, sem doenças. E aí quando você pega a testosterona, anabolizante, que tem tantos trabalhos dizendo que dá câncer, você pega a classe médica e você... agora eu entendi porque a classe médica tem medo da testosterona. Entendeu? Tem medo de fazer reposição hormonal.
Porque o hormônio que estavam usando e que defendiam com trabalhos científicos eram hormônios alterados. Eles não são ésteres, não são cetonas, que são hormônios produzidos pelo corpo, são ésteres que têm todos aqueles efeitos colaterais. Então, esses efeitos colaterais da testosterona modificada, que tem uma função muito parecida com a original, porque a original a indústria não pode patentear, assim como não pode patentear a molécula da água, não pode patentear a molécula do oxigênio. Tá? Tem coisas que são bases. Então, não pode manipular ou fabricar, patentear, não é fabricar, patentear moléculas próprias que o corpo produz ou que a natureza produz. Senão ia virar bagunça. Alguém ia ser dono da água, do H2O. Então, para evitar esse problema, as patentes foram proibidas de acontecer com a molécula da água, com a molécula do oxigênio, com a molécula dos hormônios, com alguns aminoácidos que o corpo produz e alguns aminoácidos que estão na natureza. Então, a indústria ela conseguiu esse recurso tentando mimetizar os efeitos ou ações dessas substâncias no corpo. Só que trouxe com isso vários efeitos colaterais. Então hoje a live ela tem uma grande importância, esse canal que eu estou aqui com vocês tem uma grande importância porque a quantidade de informações que a gente consegue transmitir e que consegue pular uma televisão, pular uma emissora que manipula informações, ficou direta a informação. Então, quando vocês confiam num profissional, confiam num pesquisador, ou num locutor, ou apenas um transmissor de informações, vocês conseguem entender vários lados. E vocês têm que entender o sentido, se faz sentido ou não aquele tipo de informação. Ler mais sobre aquilo é muito importante. Poxa, peraí, mas ele falou uma coisa interessante. Será que o hormônio é o mesmo que a indústria produz? Que o meu corpo produz? O anabolizante não é a mesma substância, mas a substância bioidêntica é. Então a indústria hoje conseguiu construir hormônios chamados bioidênticos que são da mesma família que o nosso corpo produz. Diante desse cenário, conceito literário, né, esse conceito teórico, a gente vai para a prática. Vamos para a prática. Se eu pego hoje a testosterona que um cachorro produz, é a mesma testosterona que eu produzo. Beleza, mas é a mesma? É a mesma. A mesma molécula. É interessante de ver isso, porque o cão, ele produz testosterona no testículo dele. O Tarcísio produz testosterona no testículo dele. Essas moléculas são diferentes não porque é do cachorro, outra é do ser humano? Não. Não existe testosterona do cachorro, pessoal. Não existe testosterona só do gato. Não existe testosterona só do homem. Todas as testosteronas são idênticas. As moléculas são as mesmas. E têm as mesmas funções. É muito louco isso. O oxigênio que a gente respira é o mesmo do oxigênio que o cachorro respira. Não é o oxigênio do cachorro, e nem do gato, e nem do ser humano. Assim como a água, o H2O que ele toma, é a mesma que eu tomo, a mesma que o gato toma. Entenderam? Como é importante vocês entenderem esse cenário. Por isso que as medicinas, elas são muito parecidas. O que muda é apenas o paciente. Se eu como médico hoje, por exemplo, poxa, eu sou um médico de cachorro, mas posso ser médico de macaco e de gorilas? Sim, porque são animais. Mas eu, na teoria e na prática, não posso ser médico de gente. Por quê? Porque existiu essa separação da medicina. Ela é uma só. A medicina é uma só. O que muda é a espécie. Então, se eu consigo, por exemplo, entender uma ave, um réptil, um mamífero, então dentro dos mamíferos estão os primatas, estão os canídeos, os felídeos e assim vai, os bovinos, os ovinos. Só a grande sacada é porque o veterinário ele tem essa amplitude de pacientes.
E já tem muito paciente para cuidar. Eu vou cuidar de ser humano também? Não. Ser humano tem um médico específico para ele, até porque são espécies que precisam de foco. Senão desfoca muito. Se eu tiver que atender todo mundo, ia ser um Deus nos acuda. Até porque a gente consegue entender muito o corpo do ser humano, porque eu trato também de gorilas e chimpanzés. Então, que são da mesma subfamília, tá? São os primatas onívoros. Então, você imaginar genes de um gorila com genes de um humano é 98% parecido. 98 quer dizer 2% a menos de diferença. É muito próximo. Entende, pessoal? Tem tudo que vocês imaginarem. Um chimpanzé e um gorila. Eles têm impressão digital. Eles têm, tudo que você imaginar. Até a anatomia é muito parecida. A fisiologia é muito parecida. O cérebro, o formato do cérebro é muito parecido. Só é pequenininho. Entendeu? Então é muito legal isso. Você vê um gorila hoje, tem um cérebro de 500 gramas, 600 gramas. Você vê que no passado, há 40 mil anos, 50 mil anos atrás, você tinha humanídeos, né, com cérebros de 600 gramas também. É porque a gente evoluiu. A gente, encefalicamente, a gente cresceu e o nosso cérebro, ele ficou pesado. Então o cérebro do humano hoje tem 1,5 kg. 1,5 kg de peso. Do gorila, de um chimpanzé, por exemplo, um gorila em si, ele tem 500 gramas ou 600 gramas de cérebro. Tá? Mas é isso. É vocês entenderem como foi a construção do passado para que a gente, médico, pudesse ter medo dos hormônios. O que aconteceu lá atrás que todo médico até hoje tem medo dos hormônios? Entenderam que os hormônios trazem malefícios. Esse foi o entendimento do passado da medicina. Porque a indústria interferiu nesse caminho. E eu acabei de falar, essa interferência até hoje faz toda a diferença. Do entendimento e do respeito e do medo do hormônio. Hormônio é vida em qualquer ser. Pode ser, inclusive, num ser que nem tem esqueleto. Tá? Então, todo ser tem hormônios, tem substâncias que ativam e desativam reações químicas e físicas do corpo. Os hormônios, eles promovem um caminho, um funcionamento correto do organismo. Essa é a grande função dos hormônios. Aí eu sempre falo, um animal castrado, ele tem tudo funcionando? Não. Ele tem umas dificuldades. Eles podem até tentar sobreviver, passar e tentar superar vários obstáculos inflamatórios, oxidativos, reprodutivos, regenerativos. Eles podem ter muita dificuldade, mas eles vão passar por todas as dificuldades e vão passar por isso. E vai se adaptar. Mas olhar para um corpo que não está com ausência de hormônios, que não foi castrado, é totalmente diferente. A reação, a transição, a adaptação desse corpo é totalmente diferente. Então esse grande entendimento da biotecnologia que comprova o quanto a gente precisa evoluir como médicos e como pessoa, entendendo que os hormônios foi feito por Deus. Foi feito junto com o corpo, com a glândula produzindo a substância correta para o corpo. Entendeu? Então é isso. É ver um animal que come errado e não tem hormônio. Esse animal não tem saúde, pessoal. Se o animal come dietas industrializadas e não tem hormônio, é castrado, vocês querem o que desse corpo? Vocês querem exigir o que desse corpo? Vocês não podem fazer isso. Porque eles foram prejudicados na alimentação e no hábito de não ter hormônio. Então, muitas pessoas, como eu sempre jogo isso aqui como uma grande analogia, muitas pessoas acham que para hidratar um corpo ou para epitelizar a pele, precisa de ter cremes,
precisa de substâncias que a indústria produz. Não. Precisa de hormônio, alimentação correta e movimento correto. Você vai ter sempre uma pele mais hidratada, com mais imunidade e com mais defesa. É assim que funciona a vida. Então, Tarcísio, quer dizer que a hidratação profunda é feita com hormônios? Exatamente. Observem pessoas que têm idades como 25 anos de idade. Por exemplo, uma garota com 25 anos de idade, olha a pele da garota e depois você olha para uma garota de 60 anos de idade. Qual é a diferença dessas garotas? É que a garota de 25 anos tem uma pele perfeita, hidratada, lisinha. O pelo, a coloração, não tem ruga, tudo bonitinho. Quando você vai olhar para uma pele de uma garota de 60 anos, você vai ver rugosa. Porque você olhar, dosa o hormônio dessa pessoa, dessa garota com 25 anos, e depois você dosa o hormônio dessa pessoa com 60 anos. A grande diferença vai ser o hormônio sexual. A grande diferença, só que apesar de ter outras, tá? Mas o hormônio sexual, estrona, estriol, estradiol e principalmente progesterona vão estar diminuídos nessas pessoas mais velhas. Então a grande sacada é como é que eu rejuvenesço? Coloca hormônio. Respeite os hormônios. Tá? Eles precisam ser respeitados. O que eu sempre defendo na cannabis é porque a cannabis, o endocannabinoide, né, que é uma substância produzida pelo sistema nervoso central e periférico, eles têm uma capacidade, uma função muito parecida com os hormônios. E eu vou defender num doutorado que a cannabis ela tem uma função hormonal. Eles não são hormônios, mas eles têm uma grande capacidade funcional diante dos hormônios. Ele controla a produção de hormônio. Ele regula a produção do hormônio. Assim como o colesterol. O colesterol é uma grande substância que o nosso corpo tem, não produz o colesterol é adquirido do alimento. Então o colesterol ele é muito importante para produzir hormônios. Então muitas pessoas acham que colesterol é ruim. O colesterol só é ruim, pessoal, quando você come muito açúcar, muito carboidrato. E aí o açúcar, o carboidrato diminui seu estradiol. Vocês mulheres. E as fêmeas caninas. O estradiol, ele é muito importante, assim como a testosterona, porque ele consome o colesterol. E a produção desses hormônios depende do colesterol. E o colesterol, ele fica muito acumulado no corpo quando você não tem essa função dessas glândulas produzindo hormônios que consomem essas substâncias. Então o colesterol se torna um malefício para o corpo que não tem hormônio. Por isso, o equilíbrio dessas substâncias. O sistema endocannabinoide, que precisa de gordura para ser produzido, principalmente o fosfolipídio, que é uma gordura especializada, diante de um corpo que tem triglicerídeo e ésteres. Ésteres é o colesterol. Ésteres, triglicerídeo e fosfolipídio. O fosfolipídio é uma substância muito importante para o cérebro, até porque ele tem uma afinidade com o DHA, que é um ácido graxo muito importante para a produção de energia e produção de endocannabinoides. Entenderam como é importante? E tirar isso da mente como hormônio é um problema para o corpo. Vamos tirar a glândula, vamos tirar o ovário, vamos tirar o testículo, porque faz mal. Faz mal para quem não entende. Quem não entende faz muito mal. Quem acha que os hormônios ou as glândulas vieram no corpo errado, tem que voltar para estudar. Tem que voltar para a fisiologia. Médico precisa ser um grande fisiologista. Médico humano, médico animal. Precisa, antes de tudo, antes de ser um grande prescritor, um grande cirurgião, ele precisa ser um grande fisiologista. Ele precisa voltar para a base. A base é muito importante, muito mais importante do que a ponta. Em qualquer profissão. E foi isso que eu aprendi, e foi isso o meu retorno, o meu regresso para a fisiologia. Hoje eu ensino fisiologia canábica. Hoje eu ensino fisiologia dos hormônios. Hoje eu ensino fisiologia dos nutrientes. Porque eu entendi onde foi o erro, onde foi o problema. E a gente, se continuar nesse processo de só querer avançar na ponta, a gente vai esquecer toda hora a base. Então, se eu estiver na ponta, meu campo de visão vai diminuir cada vez mais.
O meu campo de visão ele diminui se eu aproximo de uma ponta do final ou de um canto de parede. Se eu ficar no meio da sala, eu vou ter uma visão muito mais tridimensional, muito mais 360, onde eu consigo entender onde é a saída daquilo. Se eu me aproximar do canto de uma sala, eu diminuo esse espectro visual, esse espectro físico visual. Então, esse entendimento de voltar e de entender onde erramos, o que aconteceu para que os animais tivessem tanta artrite, o que aconteceu para que os animais tivessem tanta artrose, tanta hérnia de disco, tanto câncer, tanta obesidade. E isso eu falo com os seres humanos também. Porque os seres humanos têm pressão alta demais. Porque eles têm demência e depressão demais. Vocês não conseguem enxergar o problema? É muita inflamação. Toda doença vem de um processo inflamatório crônico. Todas. Eu sei que é difícil de visualizar isso. Eu sei que eu também tive muita dificuldade. Mas hoje, o meu objetivo de vida profissional é defender os animais. É defender para que eles não tenham doenças. Para que eles não tenham tantos remédios no final da vida. Vou continuar defendendo. Porque eu acredito que a gente vai conseguir. Vai ser difícil. Vamos enfrentar uma batalha. Uma batalha gigante de pessoas que têm dificuldade do entendimento, de indústrias que não quer que isso seja revelado. Eu sei disso. Mas eu acho que se eu não fizer isso, eu não vou... Primeiro que eu não vou continuar. Se eu for impedido, eu desligo. Eu não quero continuar. Eu vou levar apenas minha família e vou ajudar apenas os meus animais. Porque eu queria muito que a minha interpretação não fosse contra ninguém. Nem contra a indústria, nem contra profissionais. Eu sou contra profissionais e contra a indústria que não querem ajudar, que querem atrapalhar. Eu sou contra. Mas, se você entender que aquele profissional precisa de ajuda também, os profissionais são vítimas. Os nossos colegas médicos veterinários, eles são vítimas do sistema. E por isso que eu tenho certeza que a gente vai conseguir reverter grande parte desses colegas. Eu tenho certeza. Porque eles são vítimas, eles não estão enxergando, assim como eu não enxerguei. Eu fui vítima também. Eu também fui vítima do sistema. Então, eu quero contribuir e retribuir tudo que os animais me ensinaram. Tudo que a Faculdade Federal me ensinou. Entende? Eu tenho esse dever. Eu tenho um dever de retribuir, até porque eu recebi de graça. Teoricamente de graça, porque eu sei que a gente paga imposto. Mas tudo se paga, né? Não existe almoço de graça, né? Como falam. Mas eu quero retribuir o que eu aprendi, o que eu acho que a gente consegue, pelo menos um bom entendimento, vai chegar no momento onde a gente, cara, tá aqui, é possível a gente combater isso. Então, o combate às doenças é muito legal, cara. É você entender assim, poxa, que legal. Você entender que que depende de você essa mudança. Depende da gente essa mudança. Muito legal. Então, botem na cabeça o seguinte. Os hormônios... Exatamente. Ó, a Nádia está aqui. Oi, Nádia, tudo bom? Professor, entraram até na minha live de quinta-feira para falar sobre a sua conduta. Eu sempre vou falar muito bem de você, pois eu conheço o seu comprometimento e seu conhecimento. Obrigado, Nádia. A Nádia, ela tem uma defesa contra a cannabis. Ela sabe que o quanto a minha... Porque assim, vai ficar com raiva quem não conhece mesmo, sabe? Eu acho que assim, essa briga, quando envolve cannabis, não dá para entender uma instituição que promove cursos e é contra um profissional que defende a cannabis. Então, assim, é uma coisa que ficou meio... Entendeu? Então, essas associações, infelizmente, tem várias pessoas que jogam o lado pessoal envolvido. Se machucou, eu entendo que vai machucar mais gente. Entendeu? É normal. Vai machucar pessoas que a vida inteira são profissionais da área da saúde ou são profissionais da área da docência que a vida inteira estão ali para mostrar um caminho, aí não conseguiram mostrar, entendeu? E ficaram chateados porque defende uma linha que hoje sabe que tem uma grande saída.
Entendeu? Então, esse projeto que a gente tem de combater doenças, mostrar que drogas e fármacos sintéticos provocam reações adversas ao corpo, não precisa ser especialista, pessoal, para dizer o quanto o fenobarbital provoca reações do corpo. Eu defendo a cannabis, porque eu aprendi a estudar cannabis. Eu estudei neurociência da cannabis. Então, eu estou muito certo e convicto do que estou falando. Entendeu? Então, a própria Reconstruir, que a Policlínica está dando um apoio aqui, a Reconstruir, que é uma associação que faz fóruns anuais. Hoje eu sou o técnico, o RT, o responsável técnico pela Reconstruir, e já fiz vários fóruns com a Reconstruir. O mundo inteiro está se voltando a favor dessa substância que traz menos efeitos colaterais. E eu tenho certeza, e eu vou defender isso ainda um dia, com um grande trabalho, mostrando o quanto a cannabis ela tem uma função hormonal muito importante. Então, todos vão entender, não vão entender hoje o que a gente está falando. Entendeu? Então, a gente sabe que quanto mais drogas a gente coloca no corpo de forma prolongada, fenobarbital, brometo de potássio, levotiroxina, levotiracetam, benzodiazepínicos, qualquer substância antiepiléptica, outro barbitúrico importante, eu vou até comentar sobre isso, né, que é a gabapentina. D-gabapentina, que é da mesma família do fenobarbital, gabapentina é utilizada para aliviar dores crônicas. Se você usa gabapentina por 3 anos, você faça um bioquímico antes e faça um bioquímico depois. É bem fácil. E é da mesma família. Gabapentina é da mesma família do fenobarbital. No passado, a anestesiologia, os anestesiologistas, eles usavam, na minha época, usavam tiopental. O tiopental é um barbitúrico também. E não se usa mais. Olha quanta evolução na anestesia. E a neurologia ficou lá atrás. Por que ficou lá atrás, pessoal? Porque a neurologia não avança. O tiopental era usado no passado. Tiopental era muito usado. Eu usei muito tiopental para anestesiar cães. O retorno anestésico era péssimo. Talvez muitos de vocês não conheceu essa droga. O tiopental é um barbitúrico da família do fenobarbital que traz efeitos colaterais enormes ao fígado, principalmente, e ao rim, onde era excretado. Os efeitos colaterais eram enormes. O animal voltava uivando, gritando, voltando de uma anestesia. Eles gritavam, mordiam, era um absurdo aquilo. Isso era o tiopental no passado. E a anestesiologia hoje nunca nem mais falou em tiopental. Porque a neurologia não quer mais falar em fenobarbital. Tá entendendo qual é o grande lance? Fenobarbital é uma coisa que eu tenho aqui na clínica, uso quando o animal está em crise aguda, entenderam? Crises agudas. E aí o que acontece? Eu falei, cara, eu uso o fenobarbital, eu uso o diazepam, eu uso o que eu tiver na minha frente. Entendeu? Então, quando você vai para o fenobarbital, nesse processo, ele traz efeitos colaterais se você ficar prescrevendo isso a longo prazo, ou aumentando doses. É isso que acontece. Por que eu defendo substâncias que trazem menos efeitos? Porque, primeiro, eu não gosto de droga. Eu nem indico cannabis para qualquer paciente. Eu só indico quando o animal vem com convulsões pesadas, dores crônicas, doenças crônicas, que não tem cura, doenças autoimunes, que provocam dores musculares, dores articulares. É isso que eu faço. Eu trabalho substâncias que trazem menos efeitos, porque infelizmente aquele animal não tem cura. Entenderam? Então é isso. Todo esse processo, eu sei que muitos vão se incomodar ainda com relação à terapêutica de um colega ou de outro, mas triste é ver associações que estão atrasadas nesse processo. Atrasadas. Porque não avançam, porque não querem acabar com as doenças.
Porque não trabalha a causa. Aí eu vou dar só fenobarbital para um animal epiléptico, mas eu não vou tirar a dieta industrializada dele. Não está fazendo o quê? Achando que é só a droga que faz a parar a convulsão? É só a droga? Esqueceram os hormônios, esqueceram o alimento, o movimento. Entenderam? Então a vida é um equilíbrio. Se eu botar só droga ou associação de drogas, eu vou estar fazendo o quê com o corpo do meu paciente? Que avanços neurológicos eu estou fazendo para aquele paciente? Aí é uma interrogação. Eu não entendi por que defende tanto o fenobarbital. Eu não entendi até hoje que tanto sabor tem o fenobarbital. Eu não entendi. Mas um dia eu posso tentar entender, só tentar justificar. Olha, fenobarbital tomando todo dia é bom para a saúde. Se você me comprovar isso, eu até tomo. Fenobarbital, tomo com café, tomo com cuscuz, eu tomo até com coisas que vocês queiram. Mas é isso. Entendeu? Acabou de sair um artigo que as convulsões podem cessar sem nenhum medicamento. Exatamente. Até isso, pessoal. A Nádia está falando uma coisa importantíssima, Nádia Rocha. Até isso. Convulsionou, aí tem que botar droga. Não, pessoal. Convulsionou. Peraí, pessoal. Por que convulsionou? Primeiro, onde é o que é que causou o gatilho? O que é? Foi em que lobo? E qual foi a causa? Inflamatória, infecciosa? O que foi? Imunomediada, metabólica, traumática? Então, sim, são artigos importantes, como a Nádia está colocando aqui, que eu acabei de ver essa nota, o professor Ronaldo Casimiro colocou essa perspectiva de que animais, foi um trabalho dinamarquês, esse trabalho da Nádia. Um trabalho dinamarquês, ele mostra o processo exatamente de animais que não trataram, tiveram a mesma resposta. Eu estou falando não daquelas convulsões, as recidivas, né? Recidivantes, ou convulsões que eles chamam de quê? Cíclicas, né? O processo, ele é tão mais simples, tratar convulsões, que quando você olha que animais de um grupo, de um trabalho muito legal, que nenhuma droga utilizada, a gente usou até placebo nesse processo. Quando usou placebo, o animal teve uma resposta superior àqueles que tomaram drogas. Muito legal isso. Então é um trabalho dinamarquês, né, que a Nádia acabou de colocar, queria parabenizar a Nádia aqui pela lembrança, que é muito atual e que faz todo sentido. Por que fenobarbital como primeira escolha? Se às vezes se eu não colocar nada, eu tenho um resultado tão bom. Foi um trabalho que saiu na hora certa, pessoal. É um trabalho espetacular para todo mundo divulgar esse trabalho. Que se você não colocar droga nenhuma, o resultado vai ser maravilhoso. Então, quanto menos drogas se coloca num corpo, melhor. É muito legal isso. Então, a gente está avançando, a medicina vai crescer muito. A gente com certeza achava, poxa, já tinha descoberto tudo, que nada. A gente vai ter que avançar muito, vai ter que entender muitos detalhes da base da fisiologia. Do que ficar avançando com drogas, pessoal. Esperando cada vez mais uma nova droga ser fabricada para poder usar. Isso é um absurdo terapêutico. É um absurdo. Você olhar, querer, toda hora tá querendo esperar uma droga nova porque já usou de todas e tem que usar porque a convulsão não está passando. Eu estou aumentando o número de drogas, associando drogas e não está passando porque na base não está sendo trabalhada. Entendeu? Então é isso. Eu queria muito poder agradecer a todos aqui hoje pela oportunidade de poder estar retribuindo vocês. É uma conversa isso, mas é isso. Cada vez mais vamos construir um cenário totalmente diferente. Então foi isso que eu vim buscar. Hoje eu virei aluno mais uma vez, né? Depois de ter terminado algumas pós-graduações em neurociência, eu fui para o Albert Einstein, em São Paulo, para poder avançar um pouco mais um ano, até fevereiro do ano que vem, nesse cenário, tentando entender o cérebro desses animais. O que é que acontece no cérebro dos animais? O que é que a gente pode entender, contribuir com a ciência
respeitando a fisiologia dos hormônios, respeitando a fisiologia dos alimentos. Então, é isso. É um cenário que a gente tem que cada vez mais eliminar, né, as possibilidades. Pessoas que não querem seguir esse caminho, sigam outro, mas não pode atrapalhar. Nem eu devo fazer isso, atrapalhar o caminho dos outros. Ninguém deve fazer isso. Entendeu? Então é isso, pessoal. Hoje o cenário foi hormônios, a importância dele para a saúde. A gente vai avançar cada vez mais. Eu vou lançar agora um trabalho sobre hormônios, sobre testosterona. Eu trabalho com testosterona há 3 anos, não só bioidêntica, mas eu avalio muitos pacientes com testosterona, animais criptorquidas. Eu avalio hoje um processo e estou tentando trazer essa ciência para dentro da nossa rotina, mostrar o quanto criptorquidas produzem também testosterona. Então a gente tem que reavaliar essa necessidade de retirar aquele testículo daquele canal. Testículos que estão dentro de cavidades, esses podem ser pensados. Um dia eu vou fazer um trabalho com esses testículos que estão dentro da cavidade. Eu estou fazendo o meu trabalho hoje junto com testículos que estão fora da bolsa escrotal, mas dentro do canal inguinal. E esses testículos, eles são funcionais. Não é porque eles estão perto do corpo, colado com o corpo, que eles não funcionam. Tá bom? Então, é um cenário completamente novo. Daqui a pouco eu vou trazer outros trabalhos com relação à próstata e hiperplasia prostática para vocês. Mostrar que a próstata cresce quando não tem hormônio. Eu quero provar esse trabalho. Tá bom? Então é isso. A próstata, ela cresce nos animais e nos seres humanos quando a idade avança. Quando você aumenta a idade, você aumenta a próstata, porque ela aumenta o número de receptores nas suas células para captar mais testosterona que está em baixa. É assim que ela aumenta. A hiperplasia acontece prostática dessa maneira. Você aumenta a próstata, o corpo ele tem uma saída muito legal. Ele aumenta a próstata porque a produção de testosterona está baixa. Receptores precisam ser aumentados. Até porque quando o animal come dietas industrializadas e envelhece, não só os receptores falham, não só os receptores diminuem, como eles oxidam. Então a testosterona, quando pega um terminal receptivo oxidado, porque comeu errado por muitos anos, ele não funciona. É como uma lâmpada, que é o testosterona, e um bocal, que é o receptor. Um bocal que está enferrujado, a lâmpada ela funciona falhando. E é assim que funciona com os hormônios. Ele tem que receptar em algum canto. E quando ele recepta em locais enferrujados ou oxidados, que a gente chama, não funciona como deveria. Então o velho que come errado, ele tem essa dificuldade hormonal. Ele tem hormônio, mas ele não tem recepção para hormônios. Entenderam? Então é isso. O cenário que o corpo tem como defesa é exatamente esse. Tem uma glândula muito grande, chamada próstata, e ela cresceu porque não tem hormônios. Então, no passado, a gente castrava os animais para reduzir a próstata, mas isso era um erro do passado. Castrar animais, você diminui testosterona, mas ao mesmo tempo diminui aquele processo metabólico, e a próstata acha que tem que reduzir. Aí ela termina reduzindo por uma deficiência hormonal. Entenderam? Então, são entendimentos diferentes do passado e de hoje. Nádia, obrigado aqui, você está contribuindo muito. Enquanto eu estou falando, Nádia está catando ali o trabalho dinamarquês e colocando aqui. Ela acabou de colocar, tá certo, o artigo. É um artigo muito recente. Foi um dos mais recentes aí que houve com relação à epilepsia, tá bom? E que o Dr. Ronaldo Casimiro, dos Estados Unidos, mesmo ele replicando um repúdio que fizeram contra mim, ele falou desse trabalho. Entendeu? Qual é o sentido? Repudiou uma nota da cannabis, mas favoreceu que se não der nada, o animal, um trabalho que se não der nada, nenhuma substância anticonvulsiva, antiepiléptica, o animal tende a melhorar. Então isso está mostrado no trabalho que essa pesquisadora dinamarquesa, esses pesquisadores dinamarqueses fizeram. Então serve aí como uma reflexão para todos entender que o problema é da cannabis, mesmo problema, né? Com certeza a gente já entendeu que o problema é a cannabis, não é o fenobarbital. Entendeu? Que eles sabem que o fenobarbital causa um problema.
O problema é que eles queriam defender, eles não queriam defender a cannabis. Entendeu? Então é esse processo que vai acontecer, e isso é ciência, e isso faz parte do sistema. Você concorda ou não concorda? O que não concorda, o que a gente que não concorda, é você ser atacado na sua rede social, na sua casa. Falar e reclama no seu. Então fica lá, eu defendo isso, você defende isso, e fica democraticamente muito bem conduzido de forma equilibrada. O que é falta de respeito é isso. É você ter uma opinião própria e querer que todos tenham a mesma opinião. Não é por aí o caminho. A gente tem que deixar sempre como uma reflexão. Tá bom? Beleza, eu acho que deu certo. Obrigado, vou ficar por aqui. Amanhã a gente fala mais um pouco, tem bastante assunto. Cada dia a gente passa ali, meia horinha de bate-papo. Eu acho que foi muito legal. Foi mais uma live interessante, que a gente está aqui, a 21ª, né, consecutiva. E vamos seguir caminho. Acho que aqui é um grande veículo para a gente se conhecer mais e trazer novas perspectivas. E é isso que eu falo. Aprendo muito também aqui quando eu estou toda hora trazendo conteúdos para vocês. Viu? Muito obrigado. O Dr. Tarcísio não defende ração, mas não vai nos perfis dos outros xingar. Com certeza. Eu não defendo ração, mas eu não vou lá num perfil de uma pessoa que defende e vou lá e reclamar dele. Não, de maneira alguma. Ele defende, ele quiser dar, ele dá para os animais dele, dá para os pacientes dele. Infelizmente, é um cenário que a gente tem que respeitar. Entendeu? A gente não conseguiu chegar lá e mostrar um cenário diferente. Mas um dia vai chegar. Então tem que ter esse cuidado e tem que ser com calma. Então, se as minhas lives estão chegando nas pessoas, vamos continuar fazendo e continuar mandando por aqui o que a gente acredita, tá certo? Com muito respeito ao próximo e com muito respeito à saúde animal. Beleza? Até amanhã. Um grande abraço. Mesmo local.